Olá, tudo bem com você? Vamos resolver o exercício da Unicamp aqui, o exercício número 18 de 2023? Então vamos ler o que ele fala aqui pra gente. Ó. Então ele fala assim, a caiação, né, ou pintura com cal hidratada, ele coloca aqui, ó, CaOH2, é uma das formas mais antigas para o revestimento da fachada do edifício. A cal virgem produzida a partir do aquecimento do calcário, né, do KCO3, ao ser colocada em água, forma cal hidratada, que uma vez aplicada à parede em contato com o CO2 do ar atmosférico, vai se transformando em seu precursor, o carbonato de cálcio. Dessa forma, o carbonato de cálcio fica aderido à parede, protegendo-a, conservando-a e embelezando. Considere as equações a seguir. Então ele me deu as equações aqui. Aí ele fala, ó, levando em conta apenas as equações do processo de transformação e produção do carbonato de cálcio, pode-se afirmar que, no processo, pode ser considerado carbono neutro? Não pode ser considerado carbono neutro? Não pode ser considerado carbono neutro? Pode ser considerado carbono neutro? Vamos analisar primeiro a parada do carbono neutro. Olha que legal. Para a produção da cal virgem, que é esse cara aqui, ó, você produz CO2. Só que quando você reage com água, você forma aqui o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, ele reage com o CO2 e produz o carbonato de cálcio mais a água. Então eu vou falar para você que esse processo aqui ele libera o CO2, mas aqui ele captura o CO2. Então nós falamos que quando você tem esse ciclo, libera CO2, depois captura CO2, libera CO2, captura CO2, nós chamamos esse processo de carbono neutro. É a mesma ideia do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Você queima o etanol no motor de um carro, ele libera CO2, mas quando você planta a cana-de-açúcar, a planta absorve esse CO2. E depois você queima o etanol, libera CO2, planta a cana absorve CO2. Então a gente fala que é carbono neutro. Então esse processo nós chamamos de carbono neutro. Então o processo que está representado aqui é de carbono neutro, tá? Então não vai ser, na verdade, alternativa nem alternativa C nem alternativa D. Boa. Vamos para a segunda parte. E que na última etapa representa uma reação que levaria ao aquecimento da parede onde a cal foi aplicada. Olha a palavra que ele está usando aqui. E na B ele fala, e na última etapa, a reação levaria ao resfriamento da parede. Pessoal, como que eu vou saber se aquece ou resfria a parede? Você vai calcular o ΔH dessa reação. E aí a parada é o seguinte, se o ΔH for negativo, ou seja, se for uma reação exotérmica, a parede vai aquecer, você vai ter um aquecimento da parede. Por quê? Porque você vai liberar calor e a parede vai absorver esse calor. Agora, se for um processo endotérmico, onde o seu ΔH é positivo, então processo endo, ele tem que roubar calor de algum lugar. Então ele vai roubar calor da parede e você vai ter uma sensação de resfriamento da parede. Como que eu faço para calcular esse ΔH? Eu vou usar aqui a chamada lei de Hess. Então, com a lei de Hess, você vai calcular esse ΔH aqui. Então, lembra, lei de Hess, eu tenho que somar essas duas equações e calcular o ΔH final. Só que, para eu somar, eu não somo de qualquer maneira. Eu tenho que olhar para essa equação global e ver o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, ó, na reação global, eu preciso do KCO3 do lado direito da flecha. Aqui está do lado esquerdo. Então, eu vou ter que inverter essa equação. Boa? Então, você inverte essa equação. Eu preciso do CaOH2 do lado esquerdo da flecha e aqui está do lado direito. Então, também vou inverter essa equação. Então, você inverte essa equação. Inverter. Olha, aqui ficou inerter, hein? É inverter. Toma cuidado. Fechou? Pessoal, se eu inverter essas duas equações, eu vou chegar nessa global aqui, ó. Vou mostrar para você rapidinho. Então, ó, CO2, eu estou invertendo a primeira reação, tá? Então, o que é inverter? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. E o CaCO3 aqui. Se eu invertir ela, o ΔH dela também é invertido. Mas como é invertido, professor? O sinal, menos 178. Boa? Vou inverter a segunda também. Então, o que era produto vira reagente, o que era reagente vira produto. CaOH2 mais H2O, transformando-se em CaCO3 mais... Não, eu tenho que inverter, né?
mosquei aqui. Pera aí, deixa eu apagar. Tá errado. Tem que inverter. Não inverti nada aqui, bem. Vou inverter. Aqui, ó. Ah, tava certo. Era o Ca. Eu olhei a equação, a última equação, a equação de baixo, ó. CaOH2 vai se transformar em CaO mais H2O. Beleza? Se eu inverter ela, vou inverter o sinal do ΔH. Era negativo, ficou positivo. Topzera? Bom demais. Como que eu tenho certeza que eu acertei? Vou somar as duas, ó. Então eu vou cortar CaO que está aqui com CaO que está aqui e vou somar para fazer a global. Ó, a global é você escrever o que sobrou antes da flecha e o que sobrou depois da flecha e tem que ficar igualzinha. Então sobrou aqui, ó, CO2 mais CaOH2, beleza? Se transformando em CaCO3 mais H2O. Como você tem certeza que está certo? Olha para essa reação aqui, ó, essa terceira que você quer calcular o ΔH. Está igualzinha a essa que você chegou? Sim. Se está igualzinha, quer dizer que você calculou perfeitamente. Ah, mas como que eu calculo o ΔH agora? Simples, você soma. Então, menos 178 mais 109 é menos 69 kJ. Se o ΔH é negativo, é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, você vai ter ali a parede, um aquecimento da parede. E aquecimento só está na alternativa A de amor. Belezinha? Sucesso total? Você já sabe, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais uma resolução da Unicamp, hein? Fui!